turmas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, morrendo de saudades, contando os dias para a gente voltar a ficar juntinho novamente, porque meu coração está tão tristinho, de saudade de vocês. Cada dia, quando amanhece o dia, eu fico naquela expectativa de que vou voltar hoje para ficar juntinho de vocês novamente, mas ainda não é hoje. Estou também na esperança de que esse dia chegue rápido, porque eu estou sentindo muita falta de vocês, tá? Nossa aula de hoje, de português, vai ser praticamente uma continuação da aula passada, mas a gente vai ver outro assunto. Na aula passada a gente viu o que era registro formal e o que era um registro informal. Que a gente explicou para vocês que o registro formal é aquele tipo de correspondência que eu faço para uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade. Por exemplo, eu vou escrever uma carta para o governador do estado, eu não vou poder usar a linguagem que eu uso no dia a dia. Eu vou ter que usar uma linguagem mais culta, mais fina, porque afinal de contas ele é uma autoridade e eu não tenho intimidade com ele. Então eu tenho que falar com ele de uma maneira mais respeitosa, tá? Mais culta. Mas se eu vou escrever uma carta, uma mensagem ou uma correspondência para uma amiga minha, eu não vou usar a mesma linguagem, eu vou usar a minha linguagem normal, do dia a dia. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Depende da maneira como eu fale, né? Depende da maneira como eu converse com as pessoas. Até às vezes abreviando, como no caso do Zap, que eu mostrei na aula passada também, que o você, às vezes já está acostumado a botar o V e o C somente. Enfim, e outras coisas. Então, o registro formal é aquele para quem eu não tenho tanta intimidade, e o registro informal é aquele para as pessoas que eu tenho mais intimidade. Então, hoje a gente vai falar sobre outro tipo de registro, que é a carta, a correspondência, né? Hoje nós vamos falar sobre a carta. Então, a carta, ela não é mais tão utilizada hoje em dia, porque a tecnologia já avançou tanto que as pessoas não têm mais tanto hábito de escrever cartas uma para a outra. Há um tempo atrás, há anos atrás, a gente era praticamente o meio de comunicação que a gente tinha mais acessível era a carta ou o telegrama. O telegrama era um tipo de carta também, só que eram com trechos bem curtinhos, às vezes só tinha uma palavra, às vezes era só uma frase para desejar um feliz aniversário, enfim. Mas a carta não, a carta são textos longos, onde eu vou explicar como é que eu estou, querer saber como é que a pessoa está, enfim. São textos mais longos, tá? Para explicar vocês, para começar a explicar vocês com relação à carta, então eu vou começar desenhando o envelope de carta. O envelope de carta, ele é mais ou menos assim, ó, gente. Ele é mais ou menos assim. Aqui eu tenho a frente do meu envelope de carta. E aqui eu tenho o verso. Como assim o verso de Agil? É a parte de trás do envelope, né? Tem que ser do mesmo tamanho, tá, gente? É porque, assim, eu não consigo dimensionar o mesmo tamanho. Então, aqui, o verso do envelope da carta. No envelope da carta, aqui na frente, nesse espaçozinho aqui, a gente tinha que colocar o remetente. Como assim o remetente? O remetente sou eu, a pessoa que estou escrevendo a carta para alguém. Então, se eu fosse colocar, a carta fosse minha, eu estivesse escrevendo, então eu iria colocar o remetente, Gilneide Maria de Lima Xavier, meu nome completo. Embaixo do remetente, a gente teria que colocar o endereço, tá? Logicamente, o meu endereço, que sou eu que estou mandando a correspondência para outra pessoa, a carta para outra pessoa. Então, eu teria que colocar o nome da minha rua, o número da minha casa, o bairro que eu moro, a cidade, o estado e o CEP, que é o CEP da rua que eu moro. Então, se fosse o meu caso, eu iria colocar Rua Barão do Livramento, número 49, o bairro é Iputinga, a cidade é Recife, o estado é Pernambuco e o CEP é 50.800, 150.
Então, aí eu teria preenchido a parte da frente do envelope da minha carta. No verso do envelope, que é a parte de trás. Então, a gente teria que colocar o destinatário. Destinatário. Tia Gil, quem é o destinatário? O destinatário é a pessoa para quem eu estou enviando a carta. Então, se eu estou escrevendo a carta para uma amiga minha, eu vou colocar o nome da minha amiga. Então, eu vou escrever para uma amiga minha. Eu iria colocar Ana Paula Monteiro da Silva. É o nome da minha amiga que eu estou escrevendo a carta para ela. Abaixo do destinatário, eu também tenho que colocar o endereço dela. Senão, como é que a carta vai chegar até ela? Então, teria que se colocar o endereço. Então, eu vou colocar o nome da rua que ela mora, o número da casa dela, o bairro que ela mora, a cidade que ela mora, o estado que ela mora e o CEP da rua que ela mora. Que é para poder essa correspondência chegar até as mãos dela, tá? Depois disso, a gente teria que levar a correspondência até uma agência dos Correios. Quando chegasse na agência dos Correios, a gente compraria o selo, que seria colocado nesse espaçozinho aqui que Tia Gil desenhou. Esse espaçozinho, ele era destinado a se colocar o selo. Então, aí, eu iria comprar o selo, que é o valor da correspondência. Eu não sei, porque faz muito tempo que eu não mando uma carta, mas vamos supor que hoje em dia um selo esteja custando R$ 2,50. Então, eu pagaria por esse selo na agência dos Correios, a pessoa me daria o selo, eu colaria o selo nesse espaço, tá? E depois entregaria a carta novamente no balcão. Aí o funcionário dos Correios carimba a minha carta e deixa lá para ela ser enviada. Dali, no final do dia, eles recolhem todas aquelas correspondências que eles receberam, colocam no malote e essas correspondências viajam pelo transporte aéreo. Transporte de carga. A gente já viu na aula passada os meios de transporte. Então, elas viajam através de malote no transporte de carga, geralmente aéreo. A não ser quando a carta é para aqui mesmo. É para aqui mesmo, ela não vai de avião. Mas quando é para fora, por exemplo, eu vou escrever uma carta para São Paulo, uma pessoa que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, vai de avião, tá? Através de malote e no transporte de carga. Chegando lá, na agência dos Correios, todas essas correspondências, então o funcionário vai separar essas correspondências por bairro. Pronto, se fosse as cartas estivessem vindo para aqui, aí ele iria separar as correspondências para todas as correspondências que vieram para o bairro da Iputinga, que é o meu bairro, e o profissional chamado carteiro, que é o carteiro da minha área, certo? Carteiro da minha área. Ele entregaria a correspondência na minha casa. Carteiro, eu acredito, todo mundo já viu o carteiro, né? Geralmente ele anda com a calça azul, a camisa amarela, um boné azul, que é a farda dele. Então aí ele iria entregar aquela correspondência na minha casa, nas minhas mãos ou nas mãos de alguém que estivesse na minha casa para receber. Existe um outro tipo chamado carta registrada, que é um pouco mais cara, porque aí a pessoa tem a segurança de que aquela carta realmente será entregue. Às vezes é um documento, né, que não pode ser extraviado, porque às vezes acontece, não deveria, mas às vezes acontece da correspondência se extraviar no meio do caminho. Então, quando as pessoas queriam mandar, por exemplo, um documento, que é uma correspondência mais séria, mais importante, as pessoas optavam em mandar uma carta registrada. Essa carta registrada ela é um pouco mais cara para ser enviada, porém a pessoa tem um comprovante, a segurança de que aquela carta foi enviada, e quando aquela carta é recebida lá por alguém, a pessoa que recebe assina recebendo. Então você tem a segurança de que realmente aquela carta ela foi entregue, tá? Agora eu vou explicar para vocês o que é que faz parte do conteúdo dessa carta. A gente já viu, né, o envelope, como é que a gente iria preencher, no caso, o envelope da carta. Agora, o que vem no conteúdo? Quando a gente pega a folha de caderno ou a folha de papel para escrever a carta, a primeira coisa que a gente vai colocar na carta é a data. Então, se fosse hoje, eu colocaria Recife, 29 de junho
de 2020. Estou colocando essa data, tá, gente? Porque é a data que eu estou gravando a aula, tá? Então, primeiramente, eu iria começar a minha carta lá em cima, na primeira linha do papel, colocando a data, certo? Depois da data, geralmente a gente pulava 2 linhas e colocava a saudação da nossa carta. Às vezes as pessoas botavam saudações, mas se eu ia escrever a carta para uma amiga minha, então eu colocaria querida amiga, tá? Querida amiga. Depois eu pularia mais 2 linhas, certo? E começaria a escrever a minha carta. Então, na aula passada também a gente já viu o que é um parágrafo, já? Para começar a escrever a minha carta, eu utilizaria o parágrafo, daria o espaço, certo? E começaria escrevendo minha carta. Então, geralmente, as pessoas começam a escrever a carta assim. Em primeiro lugar, desejo que esta carta te encontre com saúde, certo? Geralmente, as pessoas começavam a escrever as cartas assim, desejando que a carta, quando chegasse para aquela pessoa estivesse com saúde, que ela estivesse bem, que estivesse tudo bem com ela. Então, depois dessa saudação, eu iria contar o que eu queria dizer para ela na minha carta. Eu iria dizer se foi alguma novidade que aconteceu comigo, eu passei uma prova que eu queria passar, ou contar que eu vou casar, ou contar que eu ganhei um prêmio, enfim, o que aconteceu comigo, que eu resolvi escrever aquela carta para aquela pessoa contando, certo? Então, eu iria fazer o relato de tudo. Olha, eu estou assim, eu estou te escrevendo porque eu ganhei um prêmio, porque eu passei numa prova que eu queria passar, para te contar que eu vou casar, para te contar que eu vou me mudar, enfim, para dizer o que eu queria dizer àquela pessoa, tudo que eu queria contar. Às vezes era mais de um assunto, mas aí eu saía escrevendo tudo, né? Tudo que eu quisesse contar para a pessoa, eu colocaria naquela carta. Então, depois que eu tivesse contado tudo que eu queria contar, aí eu iria me despedir da pessoa na carta, né? Então, eu colocaria encerro te mandando um forte abraço, certo? Certo, te mandando um forte abraço. E abaixo disso eu colocaria só o meu primeiro nome, Gilneide, tá? Então aí seria a minha carta. Primeiro a saudação, primeiro a data, né? Que eu estou escrevendo a carta. Depois a saudação. Depois a introdução da carta, que é esse primeiro parágrafo, onde eu digo que desejo que aquela carta encontre aquela pessoa bem. Depois o corpo da carta, tá? Contando tudo que eu queria contar. E no final a conclusão, que seria a minha despedida. Eu me despedindo da pessoa na carta, certo? Então aí eu mostrei para vocês o que é uma carta, o que vem a ser uma carta em forma de correspondência. Para vocês entenderem também que hoje em dia quase as pessoas não utilizam mais cartas, mas muita gente ainda se utiliza da carta, porque existem pessoas que não têm acesso à tecnologia, não têm e-mails, não têm WhatsApp, enfim, não tem como se comunicar, não tem videochamada, não tem como se comunicar. Então ainda utilizam a carta manual para se comunicar com seus parentes, seus amigos que moram distantes, ainda recebem cartas, né? Eu tenho muitas cartas ainda de amigas minhas, quando eu morei uma época em São Paulo, que eu recebia das minhas amigas. Então eu tenho as cartas guardadas até hoje de lembrança, porque assim, tem um tipo de recordação que você tem.
Então, era o tipo de correspondência mais utilizada era carta, mas aí depois evoluiu muito, né? A tecnologia avançou muito e ela ficou um pouquinho esquecida, mas ainda é utilizada. Outra coisa também é que existe um projeto bem legal que eles conseguem alfabetizar pessoas adultas através da escrita de cartas. As pessoas não sabem ler, mas elas começam a aprender a ler escrevendo cartas. É um projeto bem interessante que existe, né, no Brasil, que eles conseguem, eles desenvolveram uma tecnologia que eles alfabetizam as pessoas através da escrita de cartas, tá? Então, com essa mensagem, eu vou finalizar a minha aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora todo mundo, os alunos da Escola Vovô Pedro Leandro, já sabem escrever cartas, né? Assim. Quando assim, escreva uma carta para uma amiga minha. Já sei escrever, minha tia disse, já me ensinou como é que preenche envelope. A minha tia já me ensinou como é que eu começo a escrever a minha carta, como é que eu termino a minha carta, como é o conteúdo da minha carta, o que eu posso colocar no conteúdo da minha carta. Então, eu já sei escrever uma carta direitinho. Então, qualquer dúvida na atividade de casa, é só vocês entrarem em contato comigo, tá certo? Beijo grande, tô com muita saudade, esperando ansiosa que as aulas voltem, pra gente ficar juntinho novamente, juntinho, apertadinho, agarradinho, do jeito que a gente era antes. Pra gente conversar, brincar, contar as novidades, enfim, do jeito que era antes, tá? Beijo, meus amores, amo vocês.